Começando mais um Redação News Podcast Conversa. Hoje vamos falar um pouco sobre direito, sobre a questão da violência contra as mulheres, né? Eu tenho duas amigas aqui, queridas, que já eram sócias minhas lá no Redação News Rádio, né? Presidente da OAB, minha querida Marcinha, me permite chamar assim, Márcia, que tu é muito querida para mim. A mesma coisa que a Dani, eu chamo de Dani, embora seja nossa querida Daniela Provin, né? A Márcia também faz tempo que não fazia conversa conosco aqui, a Dani foi mais recente, mas ela também participou aqui de outro podcast, né? Que é muito importante também, que faz parte da casa. Nós temos 3 podcasts aqui na casa. Gurias, a gente vai aos comerciais e já voltamos para falar sobre os eventos que vocês têm pela frente. Ninguém está preparado para o luto. Por isso, a importância da funerária Padre Germano na sua vida. Avenida General Mallet, número 98, fone 3242-3000. Roseli Cabeleireira, 40 anos de beleza e excelência. Venha fazer parte desta história. Avenida 7 de Setembro, 1062, Sala 6, 3242-9625. Muito bem, de volta depois dos comerciais. Marcinha, muito boa tarde, prazer imenso te receber aqui no Redação Conversa Podcast. Obrigada pelo convite, Zé Wilson. Estávamos com saudade, a OAB estava com saudade de ti. Como dissestes, para nós sempre é um prazer divulgar os eventos da OAB contigo, falar um pouquinho dos projetos de encerramento de ano. E estar na tua presença, com esse carinho que tu dispensa para nós, é um grande prazer. Obrigada pelo convite. Obrigado, minha amiga. Dani, querida, prazer estar te recebendo de novo aqui na redação. Prazer e muito obrigado, Zé Wilson, né? Imagina. Pode nos Vocês chamar moram no meu coração. a hora que for preciso. Imagina você, né? Pra gente é um grande prazer, né? Sermos entrevistadas e conversarmos, né? Sempre na tua presença, sobre teu interesse, tuas indagações, obrigado. A gente que agradece. Obrigado. Bom falar que também é presidente do Concepro, né? Mas hoje estás aqui como uma das representantes da OAB também, né? Tu representa uma das áreas. A gente tem divisões de áreas ainda, né? São Sim, várias áreas, né? São. Queria que falasse um pouco sobre isso, Marcinha. Nós trabalhamos com comissões. Certo. Cada comissão tem um tema específico dentro da OAB. São quantas no geral? 34 comissões. Meu Deus, tudo isso? São muitas comissões. Atualmente nem todas estão ativas, mas a gente imagina que 28 comissões estão atuantes. Claro, que Nós bom. Temos comissões em todas as áreas do direito, Zé. Sim. Todas as áreas. E fora das áreas do direito, nós temos as comissões, como a da Daniela Provin, que é a nossa grande presidente da Comissão de Políticas Criminais e Segurança Pública da OAB Subseção Bagé, que trata dessa parte do direito criminal e também da segurança pública. Nós temos Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Direitos Sociais, comissões que atuam muito na comunidade, né, desenvolvendo projetos a nível da cidadania. Questão da negritude também, Nós né? temos a Comissão da Igualdade Racial, nós temos a Comissão da Diversidade Sexual e Gênero, que legal. Comissões muito importantes dentro da subseção, Comissão da Mulher Advogada, Comissão da Criança e do Adolescente, Comissão de Direito Agrário, Comissão de Direito do Consumidor, Comissão de Direito Civil, enfim, são muitas comissões. E cada comissão é responsável por uma parte dos nossos eventos. Neste projeto que nós vamos depois conversar contigo, nós temos a participação da comissão da doutora Daniela e da comissão da mulher advogada. Claro, que bom. Dani, vamos fazer já uma primeira fala sobre isso, sobre o evento? Eu gostaria que a presidente desse a introdução, porque esse evento foi idealizado por ela. Que legal. Né? É um evento bem grande, né? Ele vai tomar um dia inteiro, né? Dentro regional, da OAB. Regional. É um evento regional, né? Com OABs e secretarias municipais de municípios aqui de toda a região, para tratar de um tema muito caro. Sim, né? Mas relevante, né? Isso, mas com uma visão diferente, né? Que foi o objetivo que a nossa presidente nos trouxe, e a gente abraçou essa ideia. Eu gostaria, né, que ela desse essa introdução para nós aqui. Start contigo, então.
Vamos lá, então. Como disse a doutora Daniela, eu disse que como primeira mulher presidente da OAB Subseção Bagé, não poderia encerrar a gestão ladeada de mulheres tão incríveis que trabalham junto comigo, com todo esse arcabouço que a gente fala, da fala feminina, de não trazer um evento desse tamanho como encerramento da gestão. Certo. Que é o combate... É 3 anos? São 3 anos de gestão. Então, nós deixamos para os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Esse debate, como bem a doutora Daniela falou, ele é diferenciado. O que nós queríamos trazer para dentro da OAB? Todos os envolvidos nesse combate à violência contra a mulher, falando da sua forma de ver a questão. O que a gente debateu e pensou em conjunto? Por que a gente tem cada vez leis mais severas? Nós temos delegacia especializada no atendimento à mulher, nós temos patrulha Maria da Penha, nós temos secretarias municipais de acolhimento. A rede é muito forte, né? A rede é muito forte. E por que a gente não consegue avançar em coibir cada vez mais esses casos e os feminicídios? Onde está a falta? Onde está a dificuldade? Como é que todos esses órgãos em conjunto podem atuar e debater essa questão? Para que a gente tenha uma forma de que isso venha algum dia a ter redução dos números. Porque a gente só vê os números aumentando cada vez mais. Isso é o que nos preocupa. Sim. Então, trouxe a ideia, foi acolhida pelas colegas, estamos fazendo em conjunto, né, esse evento. E por que a gente chama de encontro regional de enfrentamento à violência contra a mulher? Porque as secretarias municipais de Candiota, Mulher Negra, Ceguá, a Comissão da Mulher Advogada de Dom Pedrito, todos eles debaterão conosco em cada um dos painéis as suas dificuldades, o que eles encontram de percalços pelos caminhos. Nós vamos ter o promotor abordando no painel do Ministério Público a visão do Ministério Público. Nós teremos a juíza, a doutora Paula, abordando a visão do judiciário nesse combate, né, à violência. Nós vamos ter a Major Carla abordando a questão da Patrulha Maria da Penha. Nós vamos ter a delegada da delegacia, da DEAN, também falando do que ela enfrenta no cotidiano. Nós teremos uma psicóloga falando sobre o que acontece, né, com a mulher vítima de violência, né? O quanto é importante, a gente fala sempre em empoderamento feminino, uma forma de buscar, né, o fim dessa violência que ela sofre. Nós estamos tentando buscar todos os aspectos que envolvem a violência contra a mulher. E é realmente um encontro para debates. Certo. Nós queremos que cada pessoa tenha a oportunidade de trazer os desafios, para que a gente, ao final de todo esse evento, elabore uma carta de intenções, onde todos os agentes envolvidos no processo se comprometam a unir esforços e auxiliar cada um ao outro nas dificuldades. Mais ou menos, agora depois eu leio, né, o contexto total ali da programação do evento, mas basicamente na introdução é essa a nossa ideia. Parece que eu li alguma coisa sobre a ida também da Cândida. Ela é painelista? Sim, as secretarias municipais todas terão sua painelista. A Cândida por Bagé, Secretaria Municipal, a doutora Juliana Balhart, Candiota, e nós teremos também uma psicóloga de Mulher Negra, já vou já aproveitar e te dizer aqui, Luíse Lopes Pinto, que falará também sobre como Mulher Negra enfrenta. Claro. Porque todos os municípios enfrentam dificuldades hoje, né? Independente do seu tamanho, né? E eu acho que quanto maior a cidade, parece que a dimensão dessas situações de vulnerabilidade da mulher passa a ser maior ainda, né? Não sei qual é o entendimento de vocês. Sim. Só para complementar, haverão 2 painelistas em cada assunto, né? Do evento.
que a gente percebe? Tá? Eu vou até puxar um pouco uma visão minha, né, Márcia? Sim, tá? Porque eu vou estar lá no painel com a delegada, né, que responde hoje pela DEAN, e com a Major Carla, que é a comandante mulher também de todo o regimento da Brigada Militar aqui da nossa região. Exatamente. Eu fiz a primeira entrevista com ela aqui. Então, quando ela veio para Bagé. A gente é sensacional, né? Nós vamos ter lá mulheres que realmente estão à frente, né, de cargos que possuem decisões, né, e comandam, né, batalhões, enfim. Então, assim, ó, a nossa ideia é fazer até uma crítica, né, Márcia? Pra gente encontrar, né, a partir da crítica, encontrarmos, né... Até soluções futuras. Exatamente, soluções, sugestões, enfim. Mas o que eu vejo? Os novos caminhos, né? Essa questão social da violência doméstica, ela já ultrapassou. A gente escuta as pessoas minimizando, né, esse tipo de violência. É verdade. E aí vem o Estado, né, e recrudesce as leis, né? É verdade. Como agora a gente tem a primeira pena de prisão por 40 anos. Que é a pena por feminicídio, né? Porque o país inteiro, a pena máxima é 30 anos de reclusão. Então, ele veio recrudescer porque ele tá vendo que aquelas condutas ali de políticas de cunho social não estão levando a uma solução efetiva. Mas será mesmo, né, que essa medida de política criminal ela é válida? Sim. E por que também não seria válida? Se a sociedade ou o ser humano não vai, muitas vezes não entende pelo consenso e só pela força. Sim. Então isso são questões que a gente se apega. Agora, a minha visão, o que eu penso de crítico nessa situação da violência doméstica é que muito se trata, obviamente, que a vítima, ela é vulnerável, né, e face a uma violência doméstica, porque é sempre cometida por homem. Mulher não comete violência doméstica, que a gente escuta no nosso escritório, muitas vezes, né? Na proximidade, né? Com certeza. Mais de 50% é dentro do lar, né? Que é o teu lugar de aconchego, de tranquilidade, né? Então, uma ideia que eu tenho que a gente trata a mulher, começou-se a tratar mais e falar mais dos filhos, né? Mas o outro agente que está incluído nesse tipo de violência, que é o homem, que é o agente agressor, não existe nada para tratar esse homem. E ele precisa ser tratado. E aí a política social tem que atender ele para desmistificar. Eu acho até que tinha, se eu não me engano, a Cândida levou um dia no meu programa, que a Cândida também era minha sócia lá no Redação, né? Sim, ela trouxe um promotor de Dom Pedrito, que está fazendo um trabalho maravilhoso, né, com os homens. Dom Pedrito Vocês podem falar um pouco sobre isso? Dom Pedrito é um local, a Márcia vai contar. Vai contar. Essa é uma das formas, né? E o que a gente vê? Hoje se trabalha nas escolas para que aquela criança, né, aquele menino cresça já entendendo e se consegue, mas e o homem que está ali já agredindo? Então precisa ter esse trabalho, né? Não, porque e veja acompanhamento, né? Ele precisa passar por um processo, eu acredito, né? Para ele rever os atos, para ele entender, porque muitas vezes ele desconhece e esse projeto ele traz isso muito claro e de forma efetiva. Então a gente precisa fazer isso porque o homem também é tirado do lar, né? Então a gente tem um problema grave. Na minha visão, acredito que isso também deva ser mais bem trabalhado, né? Em questões de políticas sociais. Tu sabe que é uma coisa muito interessante, muitas vezes conversei com a Cândida, né, e ela sempre encontrava uma dificuldade ali era a coordenadoria da mulher, agora é a secretaria, né? Uma dificuldade que era das pessoas não fazerem valer a sua possibilidade de avançar com relação a toda essa rede que tem hoje, polícia, antes era a coordenadoria, agora a secretaria, né? Ter psicólogos, ter centros sociais, as pessoas ficavam com medo, com vergonha. Vocês ainda percebem isso? As pessoas agredidas? As mulheres agredidas? O que nós percebemos no nosso dia a dia? É exatamente esse o foco do encontro. Nós temos
cada vez mais conhecimento de como denunciar, suporte no oferecimento da denúncia, uma delegacia especializada, uma patrulha Maria da Penha, para isso, que em outros municípios não tem. E nós temos um aumento do número de casos e muitas vezes ainda temos dificuldade das mulheres entenderem como fazer as denúncias. Certo. Mas, assim, isso que a Daniela trouxe e dissestes de, será que ainda tem mulheres? Tem, claro que tem mulheres que ainda não fazem a denúncia. Não só por vergonha, mas porque ela não tem como sobreviver, porque ela não é economicamente autossuficiente. Né? Ela depende dele. É tão complexo, essa rede de acolhimento, ela tem que ser tão, uma teia tão grande, uma rede tão grande, que a gente precisa debater isso. Mas nós entendemos, e esse painel que nós vamos ter da Comissão da Mulher Advogada, que é às 15 horas, nós vamos trazer a experiência de Dom Pedrito, da Comissão da Mulher Advogada de Dom Pedrito, que em Dom Pedrito nós já temos o que nós gostaríamos de já ter implantado em Bagé, ainda não conseguimos, que são os grupos reflexivos de gênero. E esses grupos, eles trazem o homem para dentro do contexto de que ele precisa repensar a sua forma de agir, repensar a sua vida como agressor e dentro do poder judiciário, como uma medida socioeducativa da pena pela agressão. Em Dom Pedrito é sucesso tão grande que 80% dos homens que frequentam esses grupos reflexivos de gênero não reincidem. Por isso que nós entendemos que é o homem que precisa entender que não pode cometer esse tipo de violência. Então, nos falta isso em Bagé. E isso é uma das coisas que nós abordaremos nesse dia. Interessante isso. Pergunto para vocês, você pretende fazer alguma coisa também sobre a questão do jovem, né? Porque tem muitos casos que os jovenzinhos lá de 14, 15 anos, 16 anos já estão agredindo as meninas namoradinhas, né? Depois dos comerciais, tá? Ninguém está preparado para o luto. É importante ter alguém que dê todo o suporte necessário para poder amenizar a dor da perda. A Funerária Padre Germano está há 45 anos fazendo esse trabalho de humanização, empatia e dedicação no atendimento às famílias 24 horas. Oferecemos serviço de tanatopraxia, maquiagem, higienização, cremação e translados. Funerária Padre Germano, na General Malé, 98. Telefones 3242-3000 e 53-99929-8520. De volta aqui com a Redação News, depois dos comerciais, trazendo aqui a presença da minha querida Marcinha, presidente da OAB Bagé, Marcinha Rochinhas, e também a Dani, né, que é a Daniela Provin, que são minhas amigas, e eu tenho essa intimidade com elas porque a gente se relaciona há um bom tempo no rádio e agora aqui no nosso podcast. Aliás, eu queria oferecer, antes de vocês responderem a pergunta que eu deixei no ar aqui, antes dos comerciais, vamos fazer um bate-papo aqui bem forte sobre isso, né? Se a gente não puder fazer esse ano, vamos fazer ano que vem. Eu quero contemplar, termina esse ano o teu mandato ainda, né? Eu quero fazer uma grande fala aqui. Vamos trazer a nossa comandante da Brigada Militar. Vamos trazer outras pessoas aqui para também falar sobre o tema. Eu acho extremamente importante. Gurias, quero que vocês falem sobre essa questão do jovem também, né? Porque muitas vezes não é só o pai, também o jovem, porque vê o exemplo do pai fazer, né, esse tratamento com a mãe, ou às vezes com uma irmã dele, ou com a própria mãe, ou seja, a avó do jovenzinho, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Eu vou... Nós temos, né? A Daniela fala no projeto do OAB Vai à Escola. O que é isso, exatamente. Ela tem essa fala nos... A OAB tem esse projeto, né, de ir às escolas, tratar de temas, né, assim, a escola que escolhe matemática. Com relação aos jovens, qual é o nosso foco, né, da questão da violência doméstica? É a violência sutil, né? É aquela violência do namoradinho que diz... Para de usar essa roupa. Começa na roupa, né? Por que tu deu oi pro fulaninho?
tu não vai mais andar com aquelas gurias ali porque eu não gosto do estilo delas. Entendeu? Então essa violência sutil... A comandar. Exatamente. Isso aí que afeta a relação deles. Claro. E aí começa... E se torna um adulto, depois faz tudo que exatamente. O pai fazia. E aí, ou faz, né? E aí eles começam a ter uma autoridade, né? Um sobre o outro. Sim. Né? Começa a reprimir, a constranger e... Tem o controle. E isso tem uma crescente muito mais rápida e grande. Porque chega numa agressão muito mais rápida. O adolescente tá com os hormônios, né, ali, a flor da pele, ele não, tem uma impulsividade, né, isso já é estudado, que existe, né, no adolescente, e aí gera, às vezes, né, uma lesão corporal, chega a um ato mais grave, né, porque essa crescente é muito maior. Claro. É bem complexo. Sim. O que você pretende fazer, assim, para um futuro próximo, numa negociação, numa conversa com toda essa rede? Bem, então, 28 de novembro, nós vamos começar às 9 horas da manhã, nós vamos até às 18 horas. Então, primeiro encontro regional de enfrentamento à violência contra a mulher da OAB Subseção Bagé. Então, às 9 horas da manhã, nós teremos o credenciamento e a abertura. As inscrições já estão abertas. Pelo e-mail da OAB, oabbagé@oabrs.org.br, e aos acadêmicos, tanto de psicologia, direito, enfim, todas as áreas, todos os acadêmicos que quiserem participar serão muito bem-vindos. Da saúde, assistência social. Da saúde, assistência social, nós concederemos 6 horas complementares no certificado. Então, às 9 horas e 30 minutos realizaremos a abertura. Sim. O primeiro painel será as forças de segurança e a sua atuação no combate à violência contra a mulher. A doutora Daniela Provin vai ser a mediadora. Nós teremos a Major Carla de Moura Inserte, comandante do 6º RPMON, e a delegada Lisandra Cabreira, delegada da DEA de Bagé. Às 10 horas e 15, nós teremos o painel 2, o enfrentamento à violência doméstica no âmbito do Poder Judiciário. A doutora Vanessa Budó, que é a coordenadora geral das comissões, fará a mediação. E nós teremos a fala do promotor Diogo Taborda, que hoje é o promotor que cuida da parte da violência doméstica no âmbito do Ministério Público. E a doutora Paula Beiro Ferraz, que é a juíza titular da 2ª Vara Criminal de Bagé. Às 11h15, nós teremos o painel Independência Emocional da Mulher no Enfrentamento à Violência Doméstica. A doutora Mireia, nossa secretária-geral adjunta, fará a mediação. E a psicóloga Isabela Fervenza fará a abordagem do assunto. Tarde, nós teremos o painel 4, o Panorama da Violência Doméstica na Região, Políticas Públicas de Atendimento Especializado, Desafios e Propostas, onde as secretarias municipais... Vão fazer os painéis. A doutora Juliana Baumhart, que é advogada e é secretária municipal de Candiota, a Cândida Navarro, secretária municipal de Bagé, e Luíse Lopes Pinto, psicóloga do município de Ilha Negra. A doutora Lélia fará a mediação do painel, ela é nossa secretária-geral. E nós teremos o painel 5, que é a atuação da Ordem dos Advogados do Brasil no combate aos diversos tipos de violência, com as comissões da mulher advogada de Pelotas, a doutora Patrícia Fabres, que é presidente da CMA de lá, fará a abordagem, junto com a Camila Franzi Farias, que é a presidente da Comissão da Mulher Advogada de Dom Pedrito, e a mediação pela doutora Maria Vitória, que é a presidente daqui de Bagé. E ao final de todos esses painéis, um apanhado de todos os painéis, nós faremos uma mesa redonda, e onde nós vamos falar sobre responsabilidade de todos, desafios e as perspectivas no enfrentamento da violência. Então, nós queremos fazer nesse painel último, né, uma mesa redonda, debater o que a gente ouviu durante todo o dia e fazer uma carta de intenções. E nessa carta de intenções, nós teremos o compromisso de fazer, ao final do próximo ano, mais um novo, ao 2º encontro de enfrentamento, para nós vermos o que a gente conseguiu avançar. Eu te confesso que se nós conseguirmos
ouvir e levar ao conhecimento de todos os órgãos envolvidos as demandas de cada um, eu tenho certeza que já é um grande progresso, né, Daniela? Sim. E também que a gente conscientize todos os envolvidos que a gente precisa ter em Bagé grupos reflexivos de gênero. Sim, com certeza. Nós precisamos implementar isso. E eu ressalvo aqui que a doutora Emanuele, que é a juíza diretora do Foro de Bagé, é uma entusiasta também desse projeto. Que bom. E que vocês vão ter parceria, vamos né? ter uma parceria para trazer, sim, esses grupos para serem implementados aqui em Bagé. Que bom. Vocês têm percebido que tem aumentado nos últimos tempos as agressões com mulheres, inclusive mais velhas, porque estava sendo assim uma faixa de 30 e poucos anos, 40 anos e tal, mas tem muito também aquela agressão que é em função do recurso financeiro, né? Que é patrimonial, que se chama, né? Que é a violência patrimonial. Violência né? patrimonial. Principalmente nas pessoas, os aposentados, coisas dessa natureza. Você tem percebido isso também? Não sei, Daniela, se tu tens os números assim mais atualizados, mas eu acredito que essa violência que nós não tínhamos tanto antes, hoje é bem acentuado. Sim. Tá? Mas a violência ela é tão intrínseca no cotidiano que é tão difícil de separar, sabe? Sim. A mulher que sofre uma violência física, ela já vem passando por essa violência moral, patrimonial, claro, em todas as esferas psicológicas. Começa lá sim. A violência psicológica, ela é o início, com toda certeza, daquele fluxo que vai surgindo no decorrer da relação. E chega, como a gente sempre fala, é um contexto tão grande que muitas vezes o idoso sofre essa violência do próprio filho. Sim, com certeza. Que assistiu a mãe sofrer essa violência dentro de casa do pai e reproduz lá no fim. É verdade. Tu sabe que eu acho que o Aldo há de lembrar que alguns dias atrás eu trouxe aqui 2 meninas, uma psicóloga e uma assistente social da área da saúde da Prefeitura Municipal aqui de Bagé. E elas comentaram que nos últimos tempos, depois que tivemos a pandemia, aumentou esse ciclo de violência. A pandemia foi um marco muito grande para o entendimento do que é a violência. Sim. Na pandemia, as mulheres ficaram confinadas com os agressores. Sim. Se imaginava que os números reduziram. Não. Reduziram as denúncias, porque as mulheres não conseguiam fazer as denúncias. Não tinham acesso. Sim. Quando voltou... Estavam reclusas, né? Exato. Quando voltou, os números eclodiram. Por quê? Porque nós tínhamos uma represália de denúncias. Sim. Mas o que a gente verifica? Né? Que é uma crescente. E isso é que nós queremos debater nesse encontro. Claro. O porquê? Como disse a doutora Daniela, é o crime com a maior pena, o feminicídio. Mas por que ainda se mata mulheres? Como essa violência chega na morte? Só quem pode nos trazer a visão é quem atua diretamente nesse contexto. Nós, enquanto advogadas, nós temos a nossa visão. O judiciário tem a visão dele, o promotor a visão dele. Quem atua diretamente nesse atendimento é a Patrulha Maria da Penha e a delegacia. Sim. Eles fazem as escutas, eles fazem os atendimentos. E muitas vezes, né, doutora Daniela, eles nos dizem que a mulher nunca tinha feito nenhuma denúncia. Sim, é verdade. Antes do feminicídio. Disseram que isso. O pessoal da Maria da Penha falou sobre esse assunto. O que eu penso dessa crescente de conhecimento da violência econômica, né, em pessoas idosas, é o conhecimento, né, de que isso, o marido se apropriar do benefício, ficar com o cartão, o neto, o filho. É o conhecimento da lei, que esse tipo de situação também é considerado violência. Claro. Porque antes
é só uma lesão corporal que era conhecido, né, como violência. Então essas pessoas vítimas estão se apropriando dos seus próprios direitos. Sim. E essa conscientização precisa ainda aumentar, né, Márcia? Muito. Aí as pessoas não têm consciência dos seus direitos, né? Sim. E outra questão nessas pessoas idosas é que, tu veja bem, pela idade delas, pelo tempo, o casamento, ele é um contrato, tá? E ele estipula obrigações mútuas. Tu tem que me respeitar, tu tem que, né, namorar só comigo. Sim. Né? Então, o marido, como ele antigamente, né, sempre foi o maior provedor, ele estava nesse topo, né, de hierarquia dentro da casa. Não, tu precisa me obedecer, tu precisa me dar o teu dinheiro, eu que pago, tu tem que fazer o que eu mando. Então elas tiveram essa trajetória de obediência ao marido. Então, e agora, né, que elas estão percebendo que elas são sujeitos de direitos, que esse tipo de ficar sem o dinheiro que é uma conquista dela ou do seu próprio trabalho, não é certo, é uma violência. Né? Então acredito que esse conhecimento seja esse motivo delas terem comentado essa percepção aí. Verdade. E a questão da saúde mental também, elas falaram sobre isso, né? Porque uma das psicólogas, né, fez esse registro pra gente aqui, inclusive afeta até as crianças, porque não é só os jovenzinhos, né, que usam como espelho o pai, né? Ou o tio, ou o avô, coisa dessa natureza, mas as crianças são as que mais sofrem, porque vê o pai bater na mãe, né? E isso é um dos grandes debates dos grupos reflexivos de gênero. O mal que eles acabam causando não só para a companheira, esposa, enfim, namorada, mas para os filhos também. Sim. Então, não há como ter um lar saudável onde existe qualquer tipo de violência. Claro. Não há, é impossível. Sim. Uma família ser considerada, né, uma família saudável, uma família feliz, aonde existe qualquer tipo de violência ali. Isso que a doutora Daniela falou, isso é muito do contexto histórico. Nós estamos quebrando barreiras, sendo as primeiras mulheres a assumir cargos, as mulheres que trabalham fora. Isso há pouco tempo não tinha, a mulher ser a provedora do lar. Isso gera em muitos homens ainda insegurança. E acaba também tendo reflexo, né, da violência, porque não aceita. Há pouquíssimo tempo é que nós não temos mais a possibilidade da mulher não adotar o sobrenome do marido. Mas há quanto tempo as mulheres adotavam o sobrenome do marido, que era como se ela passasse a ser posse, propriedade dele, né? Coloquei o sobrenome, em ti, tu és minha. E isso é muito da violência. Antes a mulher se sentia mesmo propriedade do marido, não denunciava. Muitas mulheres... Ela tinha orgulho daquilo, sabe? Tinha orgulho. Mas muitas vezes vinha também com violência e ela não sabia que aquilo era violência. Hoje ela tem o conhecimento, por isso que as denúncias aumentam. Márcia e Dani, tu sabe que uma coisa que me orgulha muito foi da minha mãe. Minha mãe, nos anos 50, ela já trabalhava, já era professora. Quando eu nascia, minha mãe já era professora. Então, eu acho que... E o meu pai dava a maior força para ela, sabe? Então, eu tenho uma admiração, assim, muito grande pelos dois, porque eles desbravaram nos anos 50 já isso, sabe? Ele admitindo, né, que ela tinha que ser independente, autônoma, né? Líder de família junto com ele, né? E hoje em dia, tu já não vê mais isso, né? As pessoas os homens não gostam muito que as mulheres trabalhem, né? E há um movimento, não sei se percebestes, a Daniela percebeu já um movimento que nós temos na sociedade de retorno à não independência feminina. A mulher voltar a ser apenas do lar e depender mais do marido e ter um caráter mais... como eu posso dizer assim, mais restrito realmente ao lar, mais, como eles chamam, mais subordinada. Exatamente. O que eu sempre falo? Porque uma pessoa casa com outra, ela não deixa de ser ela. As pessoas casam,
mas cada uma segue sendo si próprio. Há uma comunhão de esforços por um novo objetivo, que é uma família. Mas a pessoa não pode esquecer de si. O que os teus pais faziam, Zé Wilson, é o que é correto. Um sempre apoiando o outro, incentivando cada um a ter a sua vida profissional, autônoma, como quiser viver. Mas são uma família. Sim, com certeza. Essa questão da propriedade que muitos homens entendem que a mulher é propriedade deles, isso impede da mulher ter as suas amigas, o seu trabalho, a sua vida em separado. Não estou dizendo que tenha que cada um morar em casas separadas, como também existe uma maior liberdade. Claro. Não é esse contexto, mas um contexto de entendimento que cada tem a sua individualidade. Liberdade de ação. Exatamente. Então, o que a gente verifica hoje? Que muitos homens não aceitam realmente né, essa mulher desses novos tempos, e isso gera uma insegurança. E esse movimento que vem aí, que a gente tem percebido, da mulher retornar ao seu modo, né, de vida mais caseira, cuidar mais dos filhos, mais do lar e mais do marido, e não ser tão empoderada, isso é um reflexo de quem entende que, eu não tenho tanta segurança para permitir que a minha mulher, né, saia de casa, trabalhe, tenha, né, uma vida diferente. Então, há um contexto. Não sei até que ponto isso vai, né, mas isso também, tanto se avançou na questão da mulher entender qual é o papel dela também na sociedade. E esse movimento retrógrado aí, como eu chamo, me preocupa bastante. Porque isso também vem para a mulher ser submissa e aceitar certas condutas de violência que a gente levou tanto tempo para conquistas, exatamente, e para dizer que a questão do voto, tem tantas coisas, né, que houve uma evolução, né? Mas sabe que uma coisa que me preocupa muito, pena que eu não tenho mais tempo agora aqui, e tu também tem compromisso daqui um pouco mais, Marcinha, mas a gente vai debater numa outra oportunidade também, é que regrediu um pouco também a questão da legislação, né? Essa alteração seguida das nossas leis federais que acabam enfraquecendo, inclusive até o próprio judiciário. Vocês que são defensoras da lei, né? Advogadas, quero falar também sobre outra questão também, uma outra oportunidade, sobre se já não há mais a necessidade de se ter mais varas criminais, por exemplo, na cidade. Né? Excelente a tua pergunta, porque nós pleiteamos agora, enquanto OAB, a criação de uma vara especializada em violência doméstica para Bagé. Já oficiamos o Tribunal de Justiça e esperamos que em 2025, como fomos elevados à entrância final, e essa é uma das varas prometidas quando Bagé fosse elevada à entrância final, já fizemos o protocolo junto ao Tribunal de Justiça e estamos no aguardo. Espero que seja esse ano ainda, Esperamos. Né? Quem tem essa boa notícia, né? Esperamos pelo menos a decisão. Pelo menos a decisão que define o nosso requerimento. Bom, vocês vão me prometer o seguinte, como tem ainda vários programas ainda em dezembro, né, Aldrin? A gente vai fazer um convite para vocês voltarem aqui, para a gente tocar nesses assuntos que a gente começou agora e que vocês podem discutir melhor depois. Obrigado, Marcinha. Obrigada, é um prazer imenso. Pela tua presença aqui, né, presidente da OAB. Eu acho que é a primeira mulher em Bagé presidente da OAB, é isso, né, Dani? É um orgulho para nós, né? Claro. Sim. Dani, pra querida. Para todas nós advogadas. Com certeza. Dani, obrigado também pela tua presença, minha amiga. Obrigado, Zé. Estamos à disposição quando tu tiveres. Sim, vai ter espaço aí para vocês. Chame, e as inscrições do evento são gratuitas. Joia. Desse nosso evento aí. Quer dar mais um pouquinho do serviço? Não, eu acho que tá o site, né? No site da OAB. Perfeito. E inscrições gratuitas. Esperamos sua presença lá. Esperamos a sua presença lá. Vai ser uma grande honra. Obrigado, queridas. Marcinha, prazer imenso te receber no Redação News. Obrigada. Até a próxima, se Deus quiser. Dani, querida, prazer te receber na Redação. Obrigada, minha parceira de sempre aqui. Estamos juntos. Vamos falar também sobre o conceito da próxima vez, viu? Tá bem, falaremos. Com certeza. Até a próxima, se Deus quiser, com mais uma edição do nosso Redação News. Ninguém está preparado para o luto. Por isso, a importância da funerária Padre Germano na sua vida.
Avenida General Malê, número 98, fone 3242-3000. Roseli Cabeleireira, 40 anos de beleza e excelência. Venha fazer parte desta história. Avenida 7 de Setembro, 1062, Sala 6, 3242-9625.